sua Bíblia nessa noite, por favor, abra no primeiro livro de música da terra, livro de Salmos. Salmos capítulo 9, livro de Salmos, capítulo 9, começando no versículo 16. A Bíblia diz: o Senhor é conhecido pela justiça que executa. Deus é juiz. Ele é o único que pode julgar com justiça, pois é o único que conhece todas as coisas, passado, presente e futuro. Davi disse: o Senhor é conhecido pela justiça que executa, os ímpios caem em suas próprias armadilhas. E as duas frases que vemos em seguida, Igaion e Selá, são frases musicais, porque originalmente eram canções. Os grandes corais de Israel cantavam isso. Davi disse: voltem os ímpios ao pó. Todas as nações que se esquecem de Deus. Nunca se esqueça disso, viu, amigo? Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Hoje, todo minuto que passa, mais de 100 pessoas morrem de fome. Só nesse ano, dezenas de milhões de pessoas morrerão do que eles chamam de morte silenciosa. Eles simplesmente se deitam, estão fracos demais para levantar e morrem. Morrendo de fome. Ele disse que o pobre não será esquecido e a expectativa do pobre não perecerá para sempre. Abra comigo em Salmos 24:1. Mais uma vez Davi disse: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Quero usar como tema nesta noite o futuro da humanidade. Uma grande questão colocada em forma de declaração, ainda assim, uma questão na vida da maioria das pessoas do mundo. O que nos espera no futuro? O futuro da humanidade. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, peço que o Senhor me guie, peço que o Senhor me unja. Venha não ungir só a mim, mas todos que escutam o som do seu precioso Evangelho. Dependemos totalmente do Senhor e peço pela poderosa unção do Espírito Santo. Me ajude a não violentar tua palavra e dizer somente o que o Senhor quer que eu diga, enquanto o Senhor unge esse povo para ouvir e receber, e unge também os pela televisão, Pai Celestial. Peço em nome de Jesus. Amém. Há pouco tempo atrás alguém disse as seguintes palavras: o mundo maluco é um mundo em chamas, com ódio, dúvida e vergonha moral. A mente dos homens é cheia de medo sobre o que está acontecendo neste ano. O homem está perdido em uma tempestade no mar, e o homem pobre não pode se ajudar, sem um compasso para o guiar, ou sem um piloto que o direcione. A filosofia não conseguiu encontrar algo que traga paz para a mente. O ateísmo trouxe sua maldição e a política só piorou as coisas. A tecnologia não traz esperança. Sem os Frankensteins da morte, nós vivemos. O mundo das finanças certamente não ajudou a segurar a humanidade. Mas com Cristo, e somente nele, nós temos esperança eterna, amigo. Mas sem Cristo, temos um fim sem esperança. 1944,
o senhor Arthur Harris, chefe e comandante do grupo de bombas britânico, encontrou com Ira Eckert, chefe da grande aeronáutica, em um porão em Londres, na Inglaterra. E a missão deles era formular um plano que ia quebrar a moral do povo alemão. Era o auge da Segunda Guerra Mundial. Depois de dias de discussão, eles concluíram em um cenário chamado de Gomorra, com o nome segundo a famosa cidade que foi destruída, chamada Gomorra. Começando em julho de 44, quase 1.200 aviões fortemente armados saíram, decolaram de todas as partes da Inglaterra. E o alvo era Hamburgo. Hamburgo, na Alemanha, uma cidade que tinha 2 milhões de pessoas, do tamanho lá de Boston. Era o centro da cultura, das artes, universidades, praticamente intocável, impossível de ser bombardeada. E quando aqueles aviões abriram suas comportas e toneladas de várias bombas começaram a cair sobre a cidade de Hamburgo, virou um inferno. Mas era apenas o começo. Porque na manhã seguinte, 1.500 aviões maiores ainda, literalmente tremeram o chão, enquanto milhares de motores pesados operavam a todo vapor. E horas depois abriram mais comportas e toneladas e toneladas e toneladas de várias bombas pesadas foram jogadas em Hamburgo. Durou mais ou menos 10 dias e 10 noites. Eles chamam da noite que Hamburgo morreu. O incêndio de várias casas, negócios, prédios, fez com que ventos como de furacão de 125 milhas por hora fossem puxados de fora da cidade, sugando como um potente aspirador. A temperatura chegando a quase 600 graus Celsius. Milhares de alemães correram para o rio e todos eles morreram enquanto as águas começaram a queimar a pele dos seus corpos como se fosse lama. As chamas subiam mais ou menos a 3.500 pés no céu. Quando o holocausto finalmente acabou, mais de 100.000 alemães tinham morrido. E quando estavam investigando o resultado daquele inferno, que foi a Operação Gomorra, encontraram algumas marcas nas calçadas que estavam na cidade. Viam marcas vermelhas em todos os lugares. E finalmente descobriram o que era. Milhares de pessoas tentando fugir daquele inferno, daquele holocausto infernal, foram sugadas pelo vento, vento com forças de furacão, para o centro daquele inferno. Finalmente seus pés saíram do chão e com os dedos tentavam se segurar no concreto e eram arrastados até que a carne saía e deixava marcas de sangue, enquanto eram sugados para as chamas infernais. Isso em 1944, se passaram muitos anos. Agora a tecnologia moderna tem dado ao mundo a bomba atômica de hidrogênio e de cobalto. Hoje o homem, teoricamente, é capaz de destruir a si mesmo. E tem as capacidades de destruir toda a sociedade.
Ele tem a capacidade de destruir toda a humanidade. Ele tem a capacidade de tornar esse mundo em um grande funeral, até que os cientistas nos dizem que, se um evento desse acontecer, os sortudos serão os que estiverem mortos. Só de pensar em uma guerra nuclear é assustador. Ainda assim, independentemente desse horror infernal, só nos Estados Unidos, 200 milhões de dólares por dia é gasto em armamento. A União Soviética gasta ainda mais do que isso. Toda nação na face da terra, até as nações de terceiro mundo, estão comprando armas em uma proporção muito elevada. E pela primeira vez, por causa de homens como Castro, Gaddafi ou Khomeini, e armas caindo nas mãos de homens loucos, o holocausto que mencionamos já não está tão distante, mas se torna uma realidade, uma possibilidade. O que vai acontecer? Será que o futuro terá um mundo que vai se explodir? Será que o relógio está quase marcando meia-noite de acordo com os cientistas? Será que eles estão certos? Prevendo o que virá no futuro? Será? Se você parar para pensar por um minuto, o que vai acontecer? Algum tempo atrás, quando bárbaros do comunismo soviético atiraram em um avião inocente com passageiros e mataram todos. O voo da Coreia do Sul 007, com a morte de 269 passageiros inocentes e um dos melhores homens americanos, Larry McDonald, entre eles. É algo tão terrível, as consequências são tão infernais que chega a ser inimaginável. Nos entristecemos com a perca de tantas pessoas sem necessidade. Eu sei que enquanto a nação está revoltada, quando aconteceu, eu estava na África e o mundo inteiro, a imprensa falou contra aquilo e com razão. George Will, o famoso apresentador de televisão e colunista de jornal, disse: eu não consigo entender como nós ainda estamos agitados ou surpresos com as atitudes dos soviéticos. E ele disse: assassinaram em média 800 pessoas por dia, 7 dias por semana, pelos 60 anos que o comunismo está no poder na União Soviética. Então, hoje, o famoso colunista disse que foi um dia leve para esse bando sedento por sangue. Li tudo que pude encontrar a respeito dos eventos que estão acontecendo. A reação do presidente Reagan. E finalmente, em palavras similares do que estou para dizer, ele disse: não havia nada que pudéssemos fazer. E alguém perguntou: o que vamos fazer? O mundo inteiro está perguntando o que vamos fazer. E acho que o máximo que a América fez para responder foi derramar algumas garrafas de vodka na pia. E foi só. Senhor presidente, não me assento em sua cadeira e não digo essas palavras sem querer saber, mas creio que isso é o que Deus pensa.
E eu entendo que não tenho privilégio a toda a informação que você tem, disso eu sei. Mas acredito que algumas coisas podem sim ser feitas. A primeira coisa que devemos fazer nesse país é nos livrar das Nações Unidas. Tira a ONU dos Estados Unidos e tira os Estados Unidos da ONU. Não precisamos dela. São um bando de espias. Estou cansado de ver meu imposto financiar um esgoto terrível que fica lá no Rio East, em Nova York, que fica tentando remover o governo americano e remover sua maneira de viver. Em segundo lugar, vamos tirar todos os nossos diplomatas da União Soviética. Vamos trazê-los para cá. E diga para todo russo e todo emissário e diplomata que eles têm 24 horas para sair dos Estados Unidos da América. Em terceiro, pare de negociar com eles. Como se pode negociar com mentirosos? Esse povo não tem a menor intenção de cumprir com uma só promessa que fazem. Eles não são só mentirosos, mas mentirosos patológicos, são brutos, são bestas, bárbaros e assassinos. A máfia é o pré-primário perto desse povo sedento por sangue. Quero te lembrar, senhor presidente, que alguém não pode negociar com criminosos. Quanto da sua propriedade ele pode roubar ou quantos dos seus filhos ele pode matar. Pare tudo. E em quarto lugar, não venda mais nada para um só país comunista. Nada. Não venda uma grama de trigo ou uma semente de abóbora. Não venda nem um cadastro de sapato, presidente, para nenhum país comunista. E não compre nada que venha deles. Nada. Porque o que eles fazem quando mandam para cá é feito por um trabalho escravo, seres humanos que pagam com o seu sangue. Em quinto lugar, bloqueie os portos da Cuba comunista, 90 milhas do nosso litoral, para parar de vez esse esgoto corrupto de comunismo aqui no nosso quintal e dizer para o Castro que acabou, é o fim. Ele não vai mais ficar cuspindo sua podridão na América Central e na África. Em sexto lugar, negue-se a conversar e negociar com qualquer terrorista de guerrilha na América Central ou qualquer outro lugar, pois esse povo não é revolucionário, são terroristas. Sétimo lugar, informe os líderes comunistas em Nicarágua que vamos suprir as armas para forças que querem tirar os comunistas de Nicarágua para que aquele país mais uma vez possa ser livre. Em oitavo lugar, informe o mundo comunista que nós vamos ser, os Estados Unidos da América, a nação mais forte na face de toda a terra, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Aleluia! Senhor presidente, use seu poder para voltar coração para as escolas.
para que nossas crianças aprendam sobre Abraão, Isaque e Jacó. Senhor presidente, coloque a Bíblia de volta em nossas salas de aula, para que os homens possam aprender que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor presidente, deixe o povo saber que Deus disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, perdoarei os seus pecados e eu vou limpar sua terra. Sim, tem algo que podemos fazer. Deus tem um plano para esse mundo. O grande filósofo Bertrand Russell disse há alguns anos atrás que se Deus realmente existe, criou esse mundo e criou a humanidade, como é que Deus pode estar satisfeito com a conclusão de sua criação, resultando em um Stalin, um Hitler, a aparição de várias armas letais que podem destruir toda a humanidade, fora a leucemia que vem sobre criancinhas e doenças que vem destruindo a humanidade por vários anos? Eu quero responder essa declaração, porque tem muitos indo para o inferno por causa disso. Milhões estão cínicos dizendo que Deus não existe, que se Deus existe, Ele deve estar de férias, Ele não deve estar trabalhando, talvez Ele esteja velho demais para o trabalho, ou talvez Ele esteja sentado permitindo que o mundo vá direto para o inferno. Davi disse que a terra é do Senhor. Bem no começo, há vários anos atrás, Deus criou essa terra e legalmente pertence a Ele. A terra é do Senhor e a sua plenitude. Ele criou um lugar que devia ser tão lindo, porque os rastros dessa beleza podem ser vistos até hoje. Mesmo após 6.000 anos de rebelião e pecado e a maldade, a obscenidade, independentemente do homem tentando sujá-la. Ontem, enquanto vinha para cá, eu vi a beleza da mudança de estação e como as folhas vão trocando. É tão lindo que meu coração parece ficar ainda maior em meu peito. Nenhum artista pode demonstrar algo tão lindo quanto o que é feito pelas mãos de Deus. Neste mundo, Deus colocou sua criação escolhida, sua maior criação, que é o homem. Quando você olha para o homem agora, você não olha o homem como Deus o criou. Você vê um homem que sofreu com uma queda infernal, que tem sentido o peso do diabo que vem para matar, roubar e destruir, e isso por muitos séculos. Algum tempo atrás eu estava na África e eu estava tentando pregar para um grupo de pessoas, e eu me lembro que suas orelhas tinham um buraco tão grande que dava para colocar a sua mão dentro. Eu me perguntava, enquanto perguntava os missionários, como seres humanos chegam a um ponto onde pegam o chifre de um carneiro e bebem sangue de vaca daquilo. Como fazem isso? O que aconteceu? Quando Deus criou Adão e Eva, os criou perfeitos, mas disse uma coisa para eles: você pode comer de qualquer árvore do jardim do Éden, mas não coma da árvore do conhecimento entre o bem e o mal, pois quando comeres morrereis. O fruto que estava pendurado naqueles galhos, para ser bem sincero, não era tão importante. Mas o mais importante era
que Deus poderia ter criado um robô qualquer, algum tipo de computador humano para fazer o que ele queria. Isso não seria problema para o todo-poderoso Criador. Isso é fácil para ele. Mas se ele tivesse criado o homem dessa maneira, o homem não seria mais do que uma máquina, algum tipo de computador com carne ou algum tipo de programa qualquer. E Deus criou o homem para que o homem respondesse, não uma resposta programada, mas respondendo de uma vontade própria dele. Essa é a grandeza do ser humano. Ele pode dizer sim e pode dizer não. Ele pode abençoar ou amaldiçoar. Ele pode rejeitar, se rebelar, aceitar ou amar. A história do pecado original, que toda pessoa que crê nessa Bíblia acredita, que o homem caiu, e quando Adão caiu, Eva caiu, e o pecado entrou, e com o pecado veio a morte. Agora, o que realmente aconteceu foi o seguinte: o homem mudou de senhores. Antes Deus era o Senhor de Adão, e que privilégio, viu? Que alegria! Olha, a minha salvação não é só ir para a igreja num domingo de manhã, não, e ficar repetindo um credo. Minha salvação não consiste em dizer, sou um cristão. E para ser bem sincero, o cristianismo não é uma religião, é um relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E eu tenho um relacionamento com Ele. Como o compositor disse, se Deus está morto, quem está vivendo em minha alma? Eu tenho relacionamento com Ele. Ele não está morto, Ele não é velho, Ele não envelheceu, Ele não está mais jovem ou mais velho do que era 3 trilhões de anos atrás. Escute bem, Ele é Deus e Ele é meu Pai Celestial. Eu não me envergonho de dizer isso, não me envergonho de dizer que amo Jesus, não tenho vergonha de dizer que Ele é meu Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não me envergonho de dizer que adoro a Ele, não me envergonho de dizer que caminho e falo com Ele. E vocês, repórteres, podem dar risada disso e zombar o quanto quiserem, fazerem piadinhas aí, falando daquele pregador abitolado que só lê a Bíblia, mas qualquer dia desse você vai se arrepender, porque não escutou um pregador abitolado que lia a Bíblia e servia Jesus Cristo de todo o coração. O homem caiu e mudou de senhores. Agora Satanás é o seu senhor. Satanás sabia que Adão carregava todo ser humano que um dia ia nascer. Se Adão caísse, a raça humana estaria condenada. E depois da queda de Adão e Eva, a terra agora está em um estado de rebelião contra Deus. Satanás se tornou o príncipe dos ares, Satanás se tornou o senhor desse mundo atual. E quero mencionar algo, escute com atenção. Vocês jornais têm uma mania de falar de tudo que é catástrofe que aparece, foi Deus que enviou. Deus ainda é dono desse mundo, mas Satanás é o que mata, rouba e destrói. Não é Deus. Aleluia. A terra está em um estado de rebelião contra Deus, e é o que vemos agora. As guerras que são uma praga sobre esse planeta, o derramar de sangue, a fome, as terríveis doenças, os problemas que estão sobre a raça humana, é porque a terra está em um estado desafiando a Deus. Agora, o plano de Deus era que o homem vivesse livre do pecado, nessa terra, sem conhecer falhas, sem conhecer
a morte sem conhecer a dor, sem conhecer doença, sem conhecer sofrimento ou dor. Mas esse plano foi interrompido. Agora quero que você olhe para a posição do homem. Satanás reina sobre toda a humanidade. Ele reina na vida da maioria da raça humana. Consequentemente, os problemas que vêm sobre essa terra, que sempre estiveram sobre essa terra, são causados pelo maligno, porque o homem, na sua grande maioria, serve a Satanás. Eu sei que vocês podem sentir, todos os cristãos e vocês que assistem pela televisão, ainda que essa seja a nação mais cristã na face da terra, estou falando dos Estados Unidos da América, é o que eu creio, você ainda sente que os poderes, as potestades são contra aqueles que amam a Jesus. É algo que se pode sentir. Dá para sentir duas forças poderosas, uma contra a outra, até aqui nesse país. E parece que com o passar dos dias, essa luta fica ainda mais severa. As dificuldades que são uma praga sobre a raça humana nesse momento, vou resumir aos Estados Unidos, mas é uma praga no mundo inteiro. Vou mencionar somente algumas. Essa é a posição do mundo em um estado caído, completamente permeado pelo pecado. E esse é o problema do homem. Ele não quer admitir que precisa de um Salvador. O homem quer pensar que pode conseguir sozinho. Você não vai conseguir sozinho. Não importa quanto dinheiro você tem, quanta educação você tem, quanto talento você tem, quão famoso você é, você precisa de um Redentor. E só existe um Redentor. Não tem 5, nem 4, nem 3, nem 2, somente um. E o nome dele é Jesus Cristo. Somente um. O problema com drogas nos Estados Unidos é algo tão severo. Não existe uma forma de descrever. E as drogas, quando você pensa em drogas, quando pensamos em drogas, nós somos tão culturalmente preparados que a maioria das vezes omitimos a pior de todas as drogas, que é o álcool. O álcool. Há pouco tempo atrás, 7 pessoas morreram em 3 dias do Tylenol. 7 de Tylenol. A mídia cobriu a história nacionalmente. Alertaram o povo, agentes federais interviram. Todo produto suspeito do Tylenol foi removido da prateleira. Se encontrarem o assassino, vai ser acusado de assassinato. Entretanto, nesse ano, 25 mil pessoas vão morrer de uma outra droga chamada álcool. 70 pessoas por dia. E a mídia não está dando atenção nacional para essa história. Não estão alertando o público e agentes federais não estão intervindo. Os produtos identificados não são removidos das prateleiras. Esses que vendem esses produtos condenados não são responsáveis pelo que o produto dele está causando. Sabe por quê? Há pouco tempo atrás, um grupo de psiquiatras conhecidos mundialmente se reuniu em uma grande cidade americana para tentar definir a dificuldade e os problemas do alcoolismo. Declararam que o alcoólatra não é imoral ou depravado, mas é um homem doente. E disseram que ele não pode fazer nada sobre sua doença, assim como alguém que tem asma ou artrite podem fazer algo. Quando terminaram a sessão, as manchetes no jornal daquela cidade diziam: os psiquiatras decidiram. Olha o que eles decidiram. E disseram: o alcoolismo é causado por um fator desconhecido que vamos chamar de X. E até que esse fator possa ser definido, nós não temos uma cura para dar. Se você é um alcoólatra e depende da psiquiatria para te ajudar, você está em apuros.
Eu sei o que faz do homem um alcoólatra, e eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, mas eu sei o que transforma o homem em um alcoólatra, e vou soletrar, é C-A-R-N-E, e você pode também chamar de pecado. São pecados da carne. O homem não quer admitir que ele é imoral, que ele é mentiroso, que ele é um bêbado. E alguns dizem acreditar que a carne pode ser melhorada pela educação. Disseram que se pudéssemos educar toda a população, íamos remover a pobreza, parar as guerras, fechar as prisões e colocar o homem em uma utopia. Agora, somos educados e temos mais criminosos do que universitários. 1 em cada 23 americanos é um criminoso cadastrado. Vou te falar a diferença entre um criminoso que estudou e um que não estudou. Um criminoso que não estudou fica escondido no escuro, pega uma barra, quebra o vidro de uma loja e rouba um maço de cigarro. Quando ele é educado em Harvard, ou Yale, ou em Princeton, ele rouba a loja inteira. A educação sobre o reino de Deus é a única que pode transformar. Porque um movimento do coração e melhorar a cabeça não é o bastante. Você precisa de um novo coração, homem, e só Jesus Cristo pode mudar seu coração. E nos dizem que o alcoolismo, como mencionei, é uma doença. É o que os alcoólatras anônimos dizem, é a que a profissão médica diz e os psiquiatras dizem, é uma doença. É mesmo? Se é uma doença, é a única doença que se pega porque a pessoa quer. Se é uma doença, é a única doença que você pode ir em uma agência do governo e tirar uma licença para poder vendê-la. Se é uma doença, é a única engarrafada e vendida. Você entra em uma loja, olha para a prateleira e fala, eu quero um pouco dessa doença aí. A situação vai ficando cada vez mais estúpida. Se é uma doença, é a única doença que dá dinheiro para o governo. É a única doença que provoca o crime, é a única doença que forma hábitos. É a única doença que eles compram outdoors para propagar quão bom ela é. Se é uma doença, é a única doença que tomamos uma multa por tê-la quando nos pegam dirigindo. É a única doença que traz morte nas estradas ou que é causada por um germe ou por um vírus e que não tem um remédio que possa curá-la. Se for uma doença, é a única doença que evita que o homem entre no céu. Pois a Bíblia diz que nenhum bêbado herdará o reino de Deus. Não, Senhor, não é uma doença. Não, Senhor, não é uma doença, é pecado. E o poder de Deus através de Jesus Cristo ainda pode libertar os cativos, pois aquele que o Filho libertar verdadeiramente é livre. Deixa o Jimmy Swaggart te dizer, senhor alcoólatra, se você vier aos pés do Redentor do mundo, Ele tem o poder de quebrar essa corrente, essa prisão do álcool e te libertar. As próximas drogas, ou série de drogas, não vou falar de todas porque só pioram. Mas vou nomear aquela que o público americano está sendo condicionado a aceitar, a maconha. 1 entre cada 4 americanos já fumaram maconha. 15% dos estudantes nos Estados Unidos da América fumam de 5 a 10 cigarros de maconha por dia. Pensa no que eu estou dizendo. 60% dos adolescentes nos Estados Unidos usam ocasionalmente. Escuta aqui. Os Estados Unidos da América está tentando sair de uma recessão.
Em parte, essa recessão é causada por drogas. Vou te falar como. Não podemos mais produzir, nossa produtividade caiu muito em relação ao Japão e outras nações. Por quê? É por causa de milhares, centenas de milhares e milhões de nossos trabalhadores que estão drogados quando estão operando máquinas, tentando produzir, estão drogados e não conseguem produzir. No centro financeiro do mundo, Nova York, em Wall Street, um investigador examinou 15 prédios em volta do centro financeiro do mundo, e em 12 daqueles 15 prédios haviam homens vendendo drogas como maconha, como haxixe, como cocaína, heroína, tudo que é tipo de droga, em um dos centros mais sofisticados do mundo inteiro. A maconha é viciante. Os supereducados, estudados tentam dizer para você que não é, mas ela é. E centenas de milhares de criancinhas na escola estão entorpecendo seus cérebros com isso todo dia. Estimula o centro de prazer do cérebro, encorajando a imoralidade. É o começo ideal de uma vida de abuso de drogas. Eles dizem que um cigarro de maconha afeta seus pulmões com propriedades que causam câncer, assim como 16 cigarros. Faz com que bebezinhos nasçam com defeitos, escutou bem? Futura mamãe. E também causa dano cerebral, de uma forma que seu cérebro, seus pensamentos são afetados para sempre. Nessa noite falamos que cristãos ainda aqui, alguns aqui hoje, estão afligidos por esse poder das trevas, e é muito pior do que entendemos. Nossa nação está bêbada, nosso país está drogado, nossas forças armadas estão cheios e infestados de centenas de milhares de soldados e o que for que estão drogados. Vários de nossos políticos usam drogas. O homem está em rebelião contra Deus, tentando encontrar algo que vai resolver seus problemas, e a resposta não está nas drogas. Mas a nação está no estado que está hoje, porque instituições estão abraçando isso, e esse é o problema. Quero declarar algo bem rápido. Existem algumas instituições nos Estados Unidos que o Todo-Poderoso já condenou. Tenho certeza, como estou aqui, a Corte Suprema dos Estados Unidos é uma delas. Outro dia, no estado de Arizona, a manchete de um jornal disse que um certo tipo de calango estava quase extinto. Quase partiu meu coração. Quase não aguentei respirar, começando a chorar. Então eles passaram leis para proteger o calango. Mas aquele bando de imbecis assassinam mais de 1 milhão de bebês no ventre das mães e não falam nada. A Corte Suprema nos Estados Unidos é uma instituição condenada por Deus. Em segundo lugar, o Congresso dos Estados Unidos é outra instituição condenada pelo Todo-Poderoso. Parece que estou pegando pesado, mas é verdade. Existem sim bons senadores, graças a Deus por eles, mas aquilo em sua grande maioria se tornou um lugar de homens ricos que não se importam com o que está acontecendo. Eu estive diante do presidente dos Estados Unidos com outros ministros e nós tentamos encontrar uma forma de dizer para o Congresso que tinham que passar uma lei contra a Corte Suprema para permitir que a oração voltasse para as escolas. Deus nos ajude. Grandes denominações religiosas são instituições condenadas por Deus. Você pode estar pensando que sou um crítico e pegando pesado, mas não digo isso com rancor ou com sarcasmo, mas a maioria das grandes
denominações religiosas viraram as costas para Deus, estão falidas espiritualmente, não conhecem a Jesus Cristo, deixaram o Deus de seus pais, eles são totalmente corruptos e são condenados pelo Todo-Poderoso Deus. E por último, você está feliz porque estou concluindo, não é? Essa é a posição do homem, um caminho de destruição. O caminho do homem é o caminho da morte. Mas agora eu quero te levar de volta para Deus. Essa terra é do Senhor. Deus, será que Ele vai permitir que esse planeta se afogue em sua própria sujeira? Ele vai permitir que um maluco atrás dos muros do Kremlin aperte o botão vermelho e mande o mundo inteiro para o inferno? É isso que ele vai fazer? Não, Senhor. Esse mundo não vai acabar em fumaça e explosão. Aqui é propriedade dele. Quando o mundo ficou tão maligno, Deus afogou em água e salvou um homem e sua família, que foi Noé. Ele interveio. Quando os homens se uniram, determinados a se rebelar contra Deus, Ele interviu de novo e confundiu a língua dos homens na Torre de Babel. Quando Sodoma e Gomorra eram tão ruins que estavam ameaçando destruir a face da terra, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E para concluir, olha o que vai acontecer. A qualquer instante, a trombeta vai tocar. A qualquer momento, Jesus vai voltar. A qualquer momento, a trombeta vai tocar. A qualquer momento, Jesus vai voltar, pois o Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós que estamos vivos e permanecemos, vamos nos encontrar com Ele nos céus, para encontrar com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Por isso consolem uns aos outros com essas palavras. Você pode juntar feijão seco e juntar batata seca e construir um tipo de porão super protegido, mas eu estou para ir embora desse mundo. Estou me preparando para as portas de pérola e estou vigiando dia e noite. Eu estou me preparando para sair desse mundo. Jesus está voltando. 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 Você está ouvindo o diabo? Jesus está voltando. Você está ouvindo o demônio? Jesus está voltando. Ouviu o comunismo soviético? Jesus está voltando. Ouviu o mundo secular? Jesus está voltando. Escuta, igreja, Jesus está voltando. O homem hoje em dia está tão inteligente que ele mata 1,5 milhão de bebês e tenta encontrar uma forma de fazer outro em um tubo de ensaio. Ele acha que pode criar uma vaca que vai dar 45 mil litros de leite por dia. É sério. Sempre aprendendo, mas nunca conseguindo chegar ao conhecimento da verdade. Tentando construir um paraíso utópico. Quando Deus nos levar para casa, então Ele vai voltar com poder sem igual, junto com os santos de Deus. Aleluia! E a minha Bíblia diz que quando Ele voltar a segunda vez, sem pecado para a salvação, Ele não vai voltar como humilde Galileu que andou pelas margens daquele mar há muito tempo atrás. Ele não vai voltar para ser pregado em uma cruz,
receber uma coroa de espinhos e cuspirem nele, mas ele vai voltar como o grande líder de todo o céu. Ele vai voltar como general dos exércitos da glória, vai voltar em um cavalo branco, com uma espada na mão. Ele vai voltar como um rei, coroado para guerrear. Ele virá para acabar com as ondas do inferno, para acabar com tudo que é treva, para acabar com o pecado, com o mal. Ele vai voltar para que a palavra dele cubra esse mundo, assim como as águas cobrem o mar. Esse é o futuro da humanidade. Jesus vai intervir. Ele está voltando. Você ouviu o comunista? Ele vai voltar. Você ouviu o humanista secular? Ele vai voltar. Você ouviu Madalyn O'Hare? Ele vai voltar. Você ouviu? Ele está voltando. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele está voltando, voltando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E não estou falando de um Jesus fraquinho e raquítico também, não. Não estou falando de um Jesus pequenininho. Eu estou falando do Rei dos Reis. Eu estou falando do Senhor dos Senhores. Estou falando do mais belo entre os milhares. Eu estou falando da estrela resplandecente da manhã que está voltando. E a morte vai cair do seu trono. E o pecado vai ser coberto pelo sangue. E a Bíblia vai ser a fundação de toda a nação da face da terra. Ele está voltando para acabar com Satanás e acabar com a rebelião. Glória, aleluia! Largaremos nossa espada e escudo ao lado do rio e não vamos mais estudar a guerra. Glória a Deus! E não vai haver mais choro no gueto. Não vamos ver criancinhas com os estômagos inchados de fome. Já foi longe demais. E Ele está pronto. Ele está pronto. E Ele está voltando. E com alegria vamos dar boas-vindas à sua volta. Pode ser de manhã, à tarde ou à noite, Ele está voltando. Ele está voltando, muito em breve. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto tentamos declarar Tua palavra hoje à noite, o que o Senhor criou e coroou com o Teu amor e a Tua graça, o Senhor está para intervir e parar a maluquice dos homens, a insanidade dos ímpios e controlar tudo mais uma vez. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. De cabeça baixa e olhos fechados, escuta aqui, eu quero dizer bem firme: toda essa situação está para acabar. Tudo está chegando ao fim. O dia do pecado está quase no fim. Os dias de Satanás, da tristeza, da dor, já foi longe demais. Aquilo que Deus planejou vai acontecer exatamente como Ele planejou. Alguns de vocês aqui nessa noite não estão prontos. Alguns aqui nesta noite nunca se certificaram do seu chamado e da sua eleição. Alguns de vocês aqui nesta noite, alguns pela televisão. O Espírito Santo falou com você, tentou te convencer, mas você disse não.
Mas agora a porta se abriu de novo. O sol está se pondo. E o Espírito Santo diz: tenha pressa, entre rápido. A tempestade está vindo. O condutor, o Espírito Santo, está gritando: entrem todos. Não temos muito tempo. Eu imploro, o tempo está acabando. Você tem que andar rápido. Coloque o sangue no umbral da porta. O anjo da morte está chegando. Você está ouvindo, América? Você está ouvindo, Argentina? Você está ouvindo, El Salvador? Você está ouvindo, Filipinas? Está ouvindo, Japão? Você está ouvindo? Ele está voltando. Quantos aqui nesse grande coliseu podem levantar a mão? Jimmy Swaggart, não estou vivendo bem. Estou vivendo errado. Do jeito que eu estou, não vou conseguir. Preciso de ajuda. Você pode orar por mim? Levante sua mão. Eu prometo que não vou te envergonhar. Levante a mão em todo esse ginásio. Ore por mim. Preciso de ajuda. Minha casa está uma bagunça. Minha vida também. Ore por mim. Está tudo errado. O que você está dizendo, eu creio que é verdade. Ore por mim. Até lá em cima estou te vendo. Levante a mão. Agora todos se levantem, por favor. Todos aqui se coloquem de pé. Quero que você feche seus olhos por um instante, por favor. Em seu espírito eu quero que você veja o céu ou o inferno. A escolha é sua. Em seu espírito veja, você pode ver o inferno ou o céu. A escolha é sua. Vou pedir todos, desde lá de cima até aqui no meio, dos lados, na frente, aqui perto do púlpito. Todos nesse prédio, enquanto centenas que amam a Deus estão orando. Quero pedir você que levantou a mão, que desça até aqui na frente. Vou pedir mães para trazerem filhos que não têm Jesus, e pais que tragam filhas que não têm Jesus, e pedir esposas que tragam seu marido que não tem Jesus. Pedindo maridos que tragam esposas que não têm Jesus, filhos que tragam pais que não têm Jesus. Cristãos, tragam seus vizinhos que não têm Jesus nesta noite. Ainda há tempo, a tempestade está vindo, a porta ainda está aberta, e ainda tem um lugar na cruz para você. There's room at the cross for Come on, young man, come on. yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Bring them on in. Yes, there's room Hurry, hurry. at the cross for you. There is room at the cross for you, every one of you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for Quero pedir todos vocês para olharem para o irmão Swaggart, por favor, e vocês pela televisão para assistir com muita atenção, porque somos uma grande família. Quero que você escute bem. Escuta só. Deus te ama, e quando Deus olha para cá, Ele vê um pecador que precisa de Jesus. E eu estou dizendo, não importa quem você é, quando Jesus foi pendurado na cruz, foi por você, e Ele te ama tanto quanto Ele ama o Jimmy Swaggart ou qualquer outra pessoa. Eu quero que o diabo escute isso. Ele te ama,
O que você foi, Ele vai apagar e transformar você em uma nova criatura em Cristo Jesus, nascido de novo através do poder de Deus. Isso se você crer, porque Ele te ama. Agora, vou fazer a oração do arrependimento e repetir algumas palavras. Vou ser bem sincero, não vai te valer de nada. Milhões de pessoas já fizeram essa oração e não mudaram. Porque aceitar a Jesus não tem a ver com obras, não é algo que você faz ou faz por merecer, é confiar. Você diz em seu coração: o Senhor tomou o meu lugar e eu aceito o que o Senhor fez por mim. Escuta aqui, Ele te ama tanto, e se você acreditar nele e com sinceridade entregar seu coração a Ele, hoje é o começo da eternidade para você. Abaixe sua cabeça, por favor, e vamos orar. Vocês pela televisão, aonde quer que você esteja, abaixe a sua cabeça também e vamos orar. E quero que você repita em voz alta e creia em Deus comigo. Querido Deus do céu, sou um pecador que merece o inferno. Eu sou um pecador que merece o inferno. Mas venho até Jesus, Mas eu venho até Jesus, sabendo que só Ele pode salvar. sabendo que só Ele pode salvar. Estou cansado da minha vida antiga. Estou cansado da minha vida. Perdoa-me, por favor. Perdoa-me, por favor. Limpa-me, lava-me Limpa-me e lava-me com o seu sangue precioso. com o seu sangue precioso. Limpa todo pecado. Limpa todo pecado. Quebra toda corrente. Quebra toda corrente. Me dê uma vida nova. Me dê Estou tão cansado da minha vida antiga. tão cansado da Nesse momento, Nesse momento, vou seguir Jesus. eu vou seguir Jesus Com a minha boca, com a minha boca. declaro que Ele é Eu declaro meu Senhor. que Ele é meu Senhor. Em meu coração, eu creio Eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos que Ele ressuscitou e que Ele vive. e que Ele E porque Ele vive, e porque Ele pode me vivificar. Ele pode me E agora, vivificar. E agora, diante de todos diante de todos e do mundo, e do mundo, eu aceito eu aceito Jesus Cristo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Vou servi-lo, obedecê-lo, e eu viro minhas costas para o mundo e marcho em direção de Jesus. Nesse momento, de acordo com sua palavra, Romanos 10, em Romanos versículo 13, versículo todo aquele que invocar todo aquele que o nome do Senhor em nome do Senhor será salvo. será E agora, eu estou salvo. Glória, aleluia ao Cordeiro. Louvado seja Deus, louvado seja Deus.